meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu muito bom dia, com votos de paz e de bênçãos. Gostaria de antemão e a princípio de agradecer a nossa Raimunda Gesteira, agradecer a instituição, em nome de todo o corpo de trabalhadores. Gostaria de cumprimentar o meu amigo e irmão Robson Ferrer, companheiro e trabalhador que eu muito admiro e com quem eu tenho uma honra de privar desse trabalho. Para mim, uma grata satisfação estar aqui dividindo esse labor com o nosso Robson, né? É a segunda vez que Robson está conosco em uma gravação do nosso canal. Já de antemão, para aqueles que não conhecem, a gente faz parte de um canal, né, de publicação de conteúdo espírita pela internet, totalmente gratuito, sem nenhum interesse de qualquer natureza, senão a divulgação e a difusão dos ensinos evangélicos. E esse canal é Raciocínios Espíritas, tem redes sociais, eu não entendo muito não, mas tem redes sociais, tem o canal, a plataforma principal, que é o canal do YouTube, e o Robson pela segunda vez está conosco aí numa gravação em conjunto, em parceria, porque ele esteve em um estudo do Evangelho conosco, lá na casa onde a gente moureja, e é uma grata satisfação estar aqui hoje, não num estudo específico, né, informal, mas de um evento mesmo, né, dividindo com ele esse trabalho. Portanto, é uma grata honra, é uma grande satisfação. Não obstante também um pesar, porque ele começou e aí ele abordou boa parte do tema e eu estou aqui pensando o que é que eu vou abordar depois disso. A minha esperança é que as parábolas de Jesus são como testes psicológicos projetivos, né? Ou como se fossem fractais, digamos assim, uma linguagem mais... ou hologramas, né? Ou seja, são temas gerais, porque como Robson começou o seu discurso, e eu começo repetindo um pouco isso, a palavra do Evangelho é uma palavra para espíritos e não para corpos. Por isso que é uma palavra de eternidade. A mensagem de Jesus é palavra de vida eterna, como se costuma dizer. Por quê? Porque fala de verdades atemporais. Fala de questões de que daqui a 1000 anos, quando a gente for abordar, serão atuais e terá o sabor de atualidade. Naturalmente que daqui a 1000 anos as criaturas estarão mais amadurecidas e penetrarão mais profundamente no escopo da sua mensagem. As parábolas de Jesus, vou utilizar um termo um tanto complicado para a maioria de nós, mas depois eu explico, lidam com arquétipos. Sem recorrer aqui à psicologia de Jung para explicar o que é arquétipo, de maneira bem simples, se tiver um psicólogo, um psicanalista aí, me perdoe a superficialidade, mas o objetivo é esse mesmo. De maneira bem simples, arquétipo é tema central. É como se fossem grandes temas que interessam a humanidade coletiva em qualquer época. Da mesma forma que a gente tem na mitologia greco-romana, que foi tão atraente para Sigmund Freud e os grandes psicanalistas, porque perceberam naqueles contos trágicos e também de comédia da mitologia do passado, né, desde Sófocles até os grandes mitólogos, perceberam ali conteúdos do inconsciente, conteúdos psicológicos que interessam a psicanálise. Podemos dizer que as parábolas também lidam com questões do ser imortal, que interessam a qualquer um de nós e que, a depender do nosso nível de maturidade, a gente penetra mais ou menos aquela mensagem. Se o Sermão da Montanha, que é o outro eixo da mensagem de Jesus, fala uma linguagem direta, frontal, explícita e talvez incompreensível para a época do Cristo, talvez não entendida nem pelos apóstolos, pelo menos na sua integralidade, as parábolas explicam o Sermão da Montanha, esmiuçando de uma maneira simples na linguagem, profunda no conteúdo, porque a simplicidade é isso, né? Simplicidade não é ser superficial. A simplicidade é algo muito difícil, eu tenho pensado sobre isso. Ser simples não é fácil. É fácil ser complicado, mas ser simples é difícil. Porque a simplicidade tem a ver com precisão, muito mais do que ser simplório, né? Simplicidade é aquela coisa que você pega como uma peça de bar na música erudita, que você não consegue nem tirar nada nem pôr. É simples porque está precisa, está perfeita, né? Simplicidade é isso. Por isso que as grifes de roupa apelam para a simplicidade, porque é elegante ser simples, você nem tira nem põe nada, nem é extravagante, nem está simplório. Então é interessante isso, porque a beleza nesse sentido é simples também.
porque tem a ver com essa alta sofisticação. As parábolas de Jesus lidam com uma linguagem simples, em alguma medida até grosseira, porque ele utilizava os elementos da época: peixe, pesca, boi, animais, talentos, grão de mostarda. Eram esses elementos conhecidos dos interlocutores com os quais ele travava contato. E através desses recursos, ele passa ensinamentos que Emmanuel vai dizer em O Consolador, que são sementes de vida eterna, ainda esperando para germinarem no solo da humanidade. Então, as parábolas de Jesus lidam com esses arquétipos, com esses temas centrais, com esses temas que interessam a criatura humana em qualquer época, porque fala a linguagem do espírito e não a linguagem do ser material. E é interessante aqui, já para entrar no tema, fazendo uma breve digressão, que Jesus é tão interessante que ele utiliza o tema da linguagem, né, porque a linguagem é a roupagem, o tema é o conteúdo. Mas a linguagem, a apresentação da parábola, tem a ver com o público que ele falava. Então, quando ele estava com o pescador, ele usa a parábola de pesca. Quando ele estava com o agricultor, ele fala a parábola de agricultura. Quando ele estava com o comerciante, ele fala a parábola de comércio. Quando ele estava com doutores da lei, ele fala a parábola de lei. Por isso que a parábola do bom samaritano, que coloca a misericórdia acima da lei, a parábola do filho pródigo, todas elas falam de misericórdia, né, para ensinar o doutor da lei que a misericórdia estava acima da lei, ou conforme nós entendemos hoje no Espiritismo, a misericórdia faz parte da lei. Por isso que a última lei que coroa todas as leis morais, que é a única, é a lei divino-natural, é a lei de justiça, amor e caridade. São as três coisas em uma lei só. Então é interessante pensar que na parábola dos trabalhadores da última hora, e Robson foi muito feliz na colocação dele, com a qual eu concordo plenamente, os melhores teólogos defendem o título de parábola da vinha. Pouco importa o nome que a gente dá, né? Porque tem teólogos que, trabalhadores da última hora, dos trabalhadores, tem uns que é a parábola dos trabalhadores, e tem uns que é a parábola da vinha. Mas a grande maioria, os teólogos da Bíblia de Jerusalém, Haroldo Dutra Dias, na tradução dele do Novo Testamento, utiliza parábolas da vinha. Porque a parábola fala de um trabalho em uma vinha que era conhecido da cultura local. Se a gente for examinar a cultura judaica antiga, a bebida era o vinho. Estava na mesa de qualquer família da tradição judaica. Então isso é interessante a gente pensar. Então era um elemento conhecido. Da mesma forma que a carne era conservada com o sal, a bebida era conservada, a bebida da uva era conservada com álcool, porque não havia geladeira, não havia, né, os processos de conservação que a gente tem hoje. Então, era a forma das pessoas. Então, as pessoas lidavam com aquilo, com o cultivo do azeite de oliva, daí o azeite é muito utilizado em algumas parábolas, e também com a uva e a produção do vinho. Interessante notar que a produção do vinho é um trabalho penoso, era na época, e que passa por uma série de processos, né? Desde o cultivo, da seleção das uvas, do processo de fabricação, de fermentação. E como diz um grande autor, Kai Barchutel, o final da fabricação do vinho é o esmagamento da uva, que isso é simbólico, né? Talvez o final do processo de iluminação do espírito é o martírio, o testemunho, né? É o esmagamento, para dar origem, para dar resultado, porque o resultado do trabalho na vinha é o quê? É o vinho, é transformar uva em vinho. Curioso notar que quando a gente pega o Livro dos Espíritos, no seu início, a gente tem justamente uma alusão à produção do vinho na parte dos prolegômenos, quando se fala da cepa, a famosa cepa que nós espíritas conhecemos. Eu peço licença para ler só um trecho, porque é uma mensagem mediúnica direcionada a Allan Kardec, e os espíritos falam dessa cepa. É uma cepa conhecida, né? Não sei se dá para ver aí, no prolegômenos, o emblema da cepa, uma cepa pequena. E em determinado momento, os espíritos dizem assim: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva ou líquido. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Olha que coisa interessante, que dica interessante para a parábola nossa, que está na introdução do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, né? É o símbolo do trabalho do Criador.
ou seja, a interação do princípio material com o princípio espiritual, e o princípio espiritual intelectualiza, estou usando os termos de Kardec, né? Intelectualiza a matéria, né? O espírito intelectualiza a matéria, e ao mesmo tempo, na interação do espírito com a matéria, o espírito evolve, o espírito progride, o espírito se desenvolve. É esse o trabalho da encarnação, por exemplo. Então é interessante pensar nisso, é interessante pensar nessa metáfora. Jesus utiliza então a metáfora de um trabalho na vinha, o resultado é a produção da uva, e utiliza também a experiência das horas. A primeira hora, a segunda hora. Vale a pena aqui considerar que na tradição do povo hebreu não havia contabilização das horas como a gente conta hoje. Na época, o dia acabava às 18 horas. 18 horas era o equivalente que é hoje de 0 horas para nós. É por essa razão que as pernas de Jesus foram quebradas na cruz, porque estava aproximando-se às 18 horas, da sexta-feira, ia entrar o sábado, e o sábado era o sabá. Não podia haver execução, não podia ninguém ser morto, nem nenhum processo dessa natureza judiciário na cultura israelita. Então os soldados quebraram para não haver confusão com os israelitas, porque não podiam matar o homem no sábado. 18 horas já era sábado. Então por isso, essa ideia, a contabilização da hora era outro tipo de contabilização. Então quando fala aqui de a primeira hora, entenda a primeira hora como 6 horas da manhã, que é a primeira hora do dia. Então, é interessante pensar porque é 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, é sempre assim. Uma outra coisa interessante é que na época de Jesus, haviam praças, isso quem fala é Pastorino em um dos livros dele, haviam praças onde trabalhadores, que é o que é equivalente a hoje ao trabalhador autônomo, diarista, se colocava para ser contratado. Então haviam praças dessa natureza, onde eles se colocavam disponíveis para serem contratados. E a prática convencional é o seguinte, aqueles que eram contratados no início, normalmente eram melhores. O empregador que chegasse no final do dia, encontrava só o povo que não tinha condição, que tinha limitação física, né, que já era de idade avançada, né, era a mão de obra menos valorizada. Então isso é interessante a gente considerar. Uma outra coisa, o denário era normalmente a moeda paga ao valor de um dia de serviço. Diária. E aí Jesus compara o reino dos céus, como o Robson muito bem falou. Detalhe, essa parábola está presente tanto em Mateus, no capítulo 20 mencionado por Robson, como num episódio de Lucas. Mas é tão diferente contada que alguns autores até especulam de se tratar de duas parábolas diferentes. Porque o texto de Lucas é muito diferente. Mas no meu modo de entender, por isso que Kardec escolheu, a parábola em Mateus está mais rica. E em Mateus tem uma outra coisa. Mateus é um hebreu, é um judeu. Né? E o judeu tinha o reino dos céus como explicação fundamental. Né? E as parábolas de Jesus começam como o reino dos céus é semelhante a, e ele conta a parábola. Interessante porque Kardec faz uma menção aqui que só teólogos atuais com conhecimento de hebraico chegaram à mesma conclusão. E Kardec sabia. Sabia porque era assessorado pelos espíritos. Kardec faz uma nota no capítulo 20 do Evangelho dizendo assim, conectar esse tema, trabalhadores da última hora, com o capítulo que fala da parábola do festim de bodas. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque na parábola do festim de bodas, há um casamento, o noivo, a gente sabe hoje que é o próprio Jesus, a noiva não aparece. Por quê? Porque não é uma pessoa, é a humanidade toda. É um casamento de Jesus com a humanidade. Deus é o pai do noivo, que mata os bois, que prepara o buffet, digamos assim, para o povo se alimentar e confraternizar. Festa de casamento era uma coisa muito bonita e muito valorizada, né, na cultura judaica. E aí as pessoas são convidadas, alguns não têm um traje nupcial, são retiradas. Um, inclusive, é ilustrado com um caso especificamente. A princípio, os primeiros convidados não aceitaram. E aqui que é o ponto para a parábola nossa. E aí, o pai de família saiu chamando todo mundo na rua, inclusive os mendigos, etc., para o casamento. Aqui há uma conexão, mas que tem uma diferença aqui. Porque na parábola do festim de bodas fala de um chamamento, que alguns não aceitaram o chamamento, recusaram, e outros não tinham condição de comparecer ao casamento, no símbolo da túnica nupcial. Então isso é interessante a gente pensar aqui, a gente raciocinar. Na parábola dos trabalhadores da última hora, na parábola dos trabalhadores da vinha, não estamos falando em chamado, estamos falando naquele que aceitou o trabalho e combinou o salário e está trabalhando. O que é que eu quero dizer? Enquanto na parábola do festim de bodas, ao chamamento dos fariseus, por exemplo, os primeiros convidados foram os israelitas. Era uma crítica, no bom sentido da palavra, que Jesus estava falando ao povo hebreu,
que foram chamados desde os profetas e não atenderam o convite. E a humanidade que está sendo chamada e nem sempre atende o convite. Na parábola dos trabalhadores da última hora, não estamos falando em chamado e convite. Estamos falando naquele que já despertou. Que já foi chamado e já aceitou o convite. Mas entre aceitar o convite e receber o salário, há uma luta que deve ser empreendida. O que é que eu quero dizer? Que a parábola dos trabalhadores da última hora fala em tempo. Primeira hora, segunda hora, terceira hora. E esse tempo tem a ver com despertar. O tempo de despertar. Nos chamados, aqueles que eram chamados nem sempre estavam despertos. Alguns não estavam despertos, por isso que não aceitaram o convite. Aqui, fala do momento que a criatura desperta. Por isso que umas despertaram na primeira hora, outras na segunda hora e assim por diante. Entre o despertar, se tornar um trabalhador das verdades espirituais. Porque aquele que entra na vinha simboliza esse indivíduo que despertou para as verdades espirituais, que não vive uma vida apenas mundana, que já entendeu que há um sentido espiritual, um sentido moral para a vida, e começa a trabalhar em prol do evangelho, no caso do cristianismo, ou em prol do bem, do progresso, da caridade. Entre isso e a pessoa alcançar a plenitude, simbolizado no salário, aí vai muitas horas. Vai muitas horas. E horas aqui não entenda como 60 minutos, né? Como ciclos, como séculos e como reencarnações. O que é que eu quero dizer com isso? É que, já numa interpretação espírita aí, há trabalhadores da primeira hora que estão reencarnados agora. Que ainda continuam. Porque ainda continuam trabalhando. Não conseguiram ainda receber o salário. Não foram chamados pelo Senhor para acertar a conta. Por quê? Como disse o Robson, estão trabalhando quantitativamente. Mas a parábola, por isso que Caiba Schutter foi o primeiro talvez a perceber isso na sua obra, a parábola fala em qualidade do trabalho. Não apenas no termo material, porque a parábola de Jesus é fantástica, né? Mesmo que a pessoa entenda ao pé da letra, ela sai na conclusão que é o seguinte, não adianta você trabalhar no seu serviço, até material mesmo, quantitativamente, e não trabalhar em termos de qualidade. Porque senão você fica assim, 20 anos... Fica o estereótipo do serviço público, né? Mas fora do serviço público. 20 anos só tomando cafezinho, empurrando com a barriga, né? Atendendo uma pessoa de vez em quando no serviço público. Ora, isso pode ser em quantidade, mas e a qualidade do trabalho? Né? Como diz um amigo meu, se quantidade de trabalho e operosidade fosse sintoma de evolução espiritual, o umbral só teria gente evoluída. Porque o umbral tem muito trabalho. Tem trabalho para lá e para cá, tem mãos operosas. Nós estamos nos referindo a esse trabalho braçal. Divaldo Franco certa vez contou, e eu sempre cito essa história, de uma casa que ele visitava e de uma senhora, né, que ele conhece há anos, e a senhora, cada ano que ele ia, a senhora estava mais aborrecida e mais transtornada. Por quê? Porque ela não aguentava mais o serviço da caridade. Porque um ano era 10 pessoas que ela atendia na cesta básica, no outro ano era 20. Que ela não aguentava mais os pobres. Que a caridade estava transtornando ela. E Divaldo disse, largue minha filha. Porque a caridade está lhe fazendo mal. Imagina se a caridade vai fazer mal. Não era caridade, era outra coisa. Então, e ela ficou assustada. Você está me mandando largar? Eu disse, tô, porque se você fazendo a caridade assim, tá assim, quando se desencarnar assim, vai desencarnar mal. Porque o trabalho no bem deve nos fazer bem. Os grandes homens que se santificaram porque a santificação fazia bem a eles e não aos outros. Então, se eu estou só na ação operosa exterior e não estou extraindo o bem para me fazer bem, eu estou fazendo só uma parte do processo. Não é que isso não seja importante. Fazer o bem, como disse Robson aqui, entregar sopa, aplicar passe. Mas eu estou extraindo do trabalho que eu estou fazendo, eu estou me melhorando com o trabalho que eu faço em prol do outro? As palestras que eu dou como palestrante estão me melhorando como pessoa? Ou você acha que Jesus vai dizer, Flávio, quando você desencarnar, né? Flávio, espero que não seja logo agora, quantas palestras você fez? Deixa eu ver aqui na caderneta. Você fez não sei quantas palestras. Não, o que é que você se tornou fazendo as palestras que você fazia? O que é que você se tornou dando passe nos outros? O passe que você dava nos outros te tornou uma pessoa melhor? Fez você crescer interiormente? Porque senão a gente vê na obra Tormentos da Obsessão de Filomena e Miranda, né? Tem casos emblemáticos da pessoa que fundou um hospital espírita psiquiátrico e ao desencarnar foi paciente dele, do hospital. Porque não aproveitou o bem que fazia para si mesmo. Não estou dizendo que o bem, em qualquer âmbito, o bem é bom. Mas
Em palestrante, isso é muito conhecido, né? O palestrante que fala, que encaminha um discurso, mas não vive aquele discurso. O que ele encaminha vai ser perdido? Não. Mas é muito diferente de ele aproveitar a mensagem que ele caminha para os outros, se melhorando. É muito diferente. É isso que o trabalho fala, a parábola fala. Fala de qualidade do serviço. A qualidade que se intensifica. Até porque, se a gente pensar em termos até literais, quem é que garante que aqueles que chegam por último não concluem a obra, concluindo a obra que talvez os outros não conseguiram, fazendo algo que talvez seja muito difícil dos outros fazerem? O trabalhador que chegou na última hora e que concluiu a obra, fazendo aqui uma analogia em termos de equipe, né, de cooperação. Mas o que eu quero dizer é que a parábola dos trabalhadores da última hora convida a gente a entender que a evolução não é fazer muito, é sentir muito. Enquanto eu faço, é sentir muito. Porque o meu crescimento vai ser, repitamos, na qualidade dos meus sentimentos. No quanto eu consigo amar. Ainda que seja doando ou dando o copinho da água fluidificada. Porque não é a avaliação, não é pelo tipo de tarefa exterior que eu faço, porque isso é muito bom ao nosso ego. Mas é o quanto eu cresço na tarefa, o quanto eu consegui evoluir. Né? Então, o trabalho na vinha não é sinônimo de plenitude. É sinônimo de alguém que despertou, que está trabalhando, e a plenitude vai ser no momento que o Senhor chama e assalaria. O salário daquele que trabalhou, que produziu vinho. Ou seja, a paz de consciência, a integração. E aí eu me lembro da parábola dos talentos, né? Que a parábola dos talentos, o Senhor chama os funcionários, e depois que cada um, principalmente os 2 primeiros, conseguem multiplicar os talentos, o Senhor diz, entra na alegria do teu Senhor. Ou seja, deixaram de ser funcionários para passarem a ser filhos. Antes eram servos, agora era filho do pai, ou seja, herdeiro do seu patrimônio e deveriam gozar das suas bênçãos, né, do seu patrimônio. Então, isso é interessante a gente pensar, porque não é plenitude, né, mas é essa ideia de que na parábola dos trabalhadores da última hora a gente tem a lógica do mérito espiritual, que não é a mesma lógica do ponto que a gente bate no trabalho. Né? É claro que no texto há uma aparente injustiça, porque aqueles que trabalharam desde a primeira hora vão receber o mesmo salário que aqueles que trabalharam a última hora. Há uma aparente injustiça aí, mas esqueça CLT e justiça trabalhista. Porque aqui Jesus não está falando disso. Está falando de outra coisa aqui. Está falando de algo que é espiritual. É interessante a gente pensar o seguinte, que além dessa coisa da intensidade, uma coisa que me chama a atenção na parábola é que o único valor que foi acertado foi com os primeiros, da primeira hora. O restante não teve valor acertado. O único que o Senhor chamou e combinou o valor, está lá no texto. Os outros, ele fala assim, chama e acertou um valor justo. E aí tem um autor que costuma dizer assim, o valor justo então vai ser a fração correspondente. Então aquele que na primeira hora é um denário que é o dia todo. Aquele da terceira, aí já vai 1/3 de um denário, 1/4 de um denário e assim por diante. Que seria o valor justo. No final, então, Deus prodigaliza a todos. Em termos espirituais, o que eu quero dizer é o seguinte, aqueles trabalhadores da primeira hora, que foram o quê? Vamos citar alguns. O Robson já citou alguns, né? Os profetas de Israel eram trabalhadores da primeira hora, aqueles que compreenderam as verdades espirituais na sua época. Né? Os fundadores das grandes religiões, né? Os profetas de Israel vêm antes, né? Eu acho impressionante isso, porque Abraão é 2000 anos antes de Cristo. Né? Então, veja que coisa. Moisés é 1500 anos antes de Cristo. Né? Buda vem quase 1000 anos depois. A gente está falando de muito tempo. Né? Por isso que é a primeira revelação. Né? Israel realmente recebeu uma enxurrada de profetas e de grandes homens. Né? A gente tem no Ocidente Sócrates e Platão, né? Que eram embaixadores do próprio Cristo. Né? Kardec diz isso, precursores da doutrina cristã. Krishna, Hermes e assim por diante. Esses grandes fundadores da ética. Né? E aqueles que foram tocados por essas mensagens. Agora, há indivíduos que foram tocados, que se tornaram trabalhadores, ou seja, compreenderam a necessidade da sublimação, mas estão até hoje, sem conseguirem. Vou citar um exemplo, o espírito Emmanuel. Ele foi tocado na época do Cristo.
Eu não estou me referindo ao contato dele com Cristo, porque no momento que ele entrou em contato com Cristo, ele se sensibilizou, mas não foi tocado ali. Ele foi tocado no final da existência, quando morre abraçado a Flávia Lentúlia, na erupção do Vesúvio. Ali ele compreende a grandeza de Lívia, a sua esposa, ele compreende a grandeza do Cristo, mas não havia tempo mais naquela encarnação. Ele foi tocado ali ao longo de milênios, tem reencarnado, mas não conseguiu ainda sublimar totalmente. Lívia, a sua esposa, foi tocada naquela época, padeceu, inclusive, em função do seu orgulho, do orgulho dele, não reencarnou mais. 2000 anos depois, continua com ele está de volta, é encarnado, segundo o depoimento do próprio Chico, e segundo o que se diz, Lívia continua assessorando ele, de uma região onde ele não tem acesso ainda. Olha que coisa. Veja que quantidade não é qualidade. Porque Lívia padeceu nas mãos dele, inclusive, de marido cruel, durante 25 anos, mas trocou 25 anos por 2.000, eu acho um bom negócio. 2.000 em plenitude, eu acho um bom negócio. Então, e ele luta espiritualmente ainda para alcançar o nível dela. E estamos falando de um espírito nobre. Agora, por exemplo, Paulo de Tarso, que era contemporâneo dele, tanto é que Emmanuel tem uma veneração por Paulo, escreveu Paulo Estevão, tem uma série de referências a Paulo. Por quê? Porque Emmanuel, na verdade, se sensibilizou com Paulo. Tem uma obra de Clóvis Tavares que diz que Emmanuel psicografa por Chico uma mensagem belíssima dizendo que quando esteve encarnado viu Paulo passar e quando chegou no mundo espiritual se juntou à equipe dele e, sensibilizado, percebeu que Paulo, no mundo espiritual, resolveu trabalhar em prol das inteligências afastadas do bem. Porque ele foi uma inteligência afastada do bem a princípio. E o próprio Emmanuel foi também. E Emmanuel se sensibiliza com isso, dizendo, quando ele vai escrever Paulo Estevão, Paulo é quem passa as informações para ele. Então, veja que coisa, né? Como as coisas se ligam. Houve um vídeo no canal que foi publicado, um recorte que eu falei justamente isso, né? Então, Emmanuel é guia de Chico, mas Paulo é guia de Emmanuel. Estevão é guia de Paulo. Olha a ligação até chegar a Cristo. Né? Então a gente vê essa conexão. E aí eu penso, você acha que Paulo, pode ser considerado um trabalhador da primeira hora? Não. Sabe por quê? Porque ele não está mais na vinha. Ele já recebeu o salário. Os trabalhadores da primeira hora da parábola são aqueles daquela época que ainda estão tentando sublimar. Que ainda estão lutando e lutando. Aqueles que trabalharam na primeira hora e fizeram o trabalho, produziram vinho, já receberam salário. Não estão contemplados na parábola. Os trabalhadores que estão na parábola são aqueles que ainda estão trabalhando. Até o final do dia. Que começaram na primeira hora, mas continuam. Ou seja, não sublimaram ainda. Ainda estão claudicando e repetindo equívocos. Então, essa é importante. Aí aquele da última hora, que eu, você, nós... Aqueles, quer dizer, tem muita gente no movimento espírita que é de lá de trás, que ainda está claudicando e recalcitrando. Mas alguns estão despertando agora. Podem ter o mesmo salário, a depender do que façam consigo agora. Então, tem a mesma condição de chegar lá. É o que Kardec vai dizer. Alguns, ao longo da reencarnação, repetem experiência como aluno na escola que reproduz e repete o ano. E outros escolhem opções mais sublimes, mais espirituais e aceleram seu progresso. E chegam no mesmo objetivo. O trabalhador da primeira hora é injustiçado? Não, porque ele está trabalhando, ele está também gozando de bem-estar por estar produzindo, desde antes. Aquele que estava na ignorância e despertou agora, no entanto, ele tem as mesmas oportunidades. Como diz a parábola, eles não foram porque não tinham sido convidados. Porque estavam lá na praça. E olha a metáfora, né? Se os últimos da praça, aqueles que são contratados por último, são os mais fraquinhos, são os mais frágeis, né? É porque o quê? É um símbolo de que, no passado, a gente era imaturo espiritualmente. Nós éramos mais frágeis. Estamos despertando agora, alguns de nós. Estamos despertando agora. Né? Estamos agora aptos para o trabalho. Né? Aproveitando, inclusive, as conquistas daqueles que vieram antes da gente. Hoje a gente pode falar de cristianismo de uma forma que a gente deve aos grandes heróis da primeira hora. Mas a proposta da parábola fala nesse processo, nessa experiência de sublimação. Portanto, é uma parábola que fala de um processo que é interior. Né? Por isso que o Robson colocou, e eu concordo muito, né, que não basta estar na vinha. O que se faz, né, durante a produção do vinho? Né? O que é que se faz na experiência da vinha? A justiça divina
é qualitativa. Os mecanismos da lei é qualitativo. Porque se fosse ao ponto do rigor matemático, além da justiça ser mais cruel do que nós, que tem às vezes um olhar compassivo com a ignorância alheia que erra, além do que, matematicamente, a gente estaria numa situação difícil. Porque talvez não teria condição mais de resgatar nada. Se fosse colocar matematicamente, né? Fez o mal, agora vai sofrer, e aí a gente vai sofrendo, vai fazendo mal de novo, vai se complicando de novo ao longo do caminho. Então, a justiça divina tem uma relação de misericórdia e ao mesmo tempo de aprendizagem que aproveita todas as experiências. A ignorância na qual eu estagiei ontem, em que pese ser inadequada para o momento atual, também pode ser um aprendizado e pode se extrair lições para a experiência atual. É um degrau e ninguém sobe a escada se destruir os degraus iniciais. Então, meus amigos, para concluir, a experiência dos trabalhadores da última hora fala que antiguidade não é garantia de mérito espiritual. A gente vê isso até no meio espírita, né? Quanta gente que está 30 anos, tem 30 anos de espiritismo, quando vai ver 30 anos fazendo moça na testa e compreendendo a doutrina espírita de maneira equivocada. Eu não estou desconsiderando que a experiência pode ser um valor agregado importante. É óbvio que alguém que está numa tarefa há não sei quantos anos pode trazer uma determinada experiência. Mas não é garantia absoluta de mérito. Porque eu posso estar 30 anos com uma qualidade inadequada, direcionando a minha vida de uma forma inadequada. O trabalhador da vinha também não é alguém que erra, que não erra. O trabalhador da vinha está errando, mas está servindo. O problema, sabe o que é, meus amigos? É o indivíduo que já está na vinha e adiar o seu trabalho. Chico Xavier contou certa vez que um amigo seu, que era uma pessoa, um grande companheiro seu, desertou e optou por uma outra tarefa e um modo de vida bastante mundano, bastante humano. Nada contra a pessoa ser espírita ou ser de outra religião ou ser outra proposta, mas ele realmente tomou uma vida, um tipo de vida moral totalmente incompatível com a proposta espírita. E Emmanuel se manifestou e disse para ele o seguinte: esse nosso irmão não terá uma outra oportunidade igual a essa nos próximos 1000 anos. Por quê? Porque você crescer e ver os primórdios daqueles fenômenos que aconteciam com Chico, materialização, viu materialização de Emmanuel, viveu aquelas experiências fantásticas iniciais, a psicografia dos livros, o acervo de informação é uma bênção divina, é um acréscimo de misericórdia. Porque você não sabe o que vai ser na próxima encarnação. Se você reencarnar na Síria, no Oriente Médio, as mulheres ainda de burca, então, a gente não sabe. A gente não tem controle sobre isso. Pelo menos o controle absoluto. Então é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que o problema é o indivíduo que despertou, já tem discernimento espiritual e retroage ou posterga o trabalho na vinha. E aí dura mais. As horas, simbolizando essas horas, volta, se equivoca. É essas horas que chegam no final do dia. É interessante porque o Senhor, quando vai assalariar, chama os últimos para receber o salário primeiro. Ele assalaria os últimos primeiro. Né? E aí os outros questionam isso. É interessante esse símbolo da parábola. Então, meus amigos, a ideia da parábola é uma ideia que convida à interiorização. Qual é o tipo de trabalho que nós estamos fazendo? Que tipo de trabalhador nós somos? Da primeira, da última hora? Que nível de maturidade a gente tem? Porque essa é a ideia da contagem das horas, né? Em que o serviço que a gente está fazendo, as experiências que a gente está lidando, está operando em nós uma iluminação verdadeira, genuína. Porque iluminação genuína a gente consegue em qualquer lugar. Muita gente me diz assim, eu não estou conseguindo por conta de eu estar estudando para o concurso, meu trabalho, não estou conseguindo ir para o centro, aí eu não, tá difícil para me espiritualizar. E se espiritualize fazendo concurso. E se espiritualize no seu trabalho. Não é no centro que você vai se espiritualizar. No centro você vai recarregar baterias, você vai receber o pão divino do alimento espiritual, você vai poder colaborar, etc. Mas a espiritualização não é no centro, é nos seus desafios. E nos pequenos desafios é que você é convidado. Se você fechar os olhos, você vai passar na sua cabeça tudo que você vive, você vai ver que você tem
durante o dia, inúmeras oportunidades de fazer o bem e de se espiritualizar. Desde o trânsito de Salvador, que é uma bênção, até a convivência em família. Esse é o trabalho na vinha. É você aproveitar o trabalho de fora para fazer por dentro. É você permitir que, à medida que você age no bem, no mundo, esse bem vai construindo um bem interior. Como diz Emmanuel, as limitações que você vê fora, em provas e expiações, são representações materiais das suas limitações interiores. No momento que você superar suas limitações internas, as limitações externas não têm mais necessidade de existir, por falta de caráter pedagógico. Da mesma forma, o bem que você faz exteriormente é um convite para você construir um bem interior. Irmã Dulce desencarnou. A obra está aí, com seus desafios, seus problemas, suas questões. Mas Irmã Dulce levou uma obra dentro dela. E aonde ela vai, tem essa obra. Paulo de Tarso. As igrejas que ele fundou na época do cristianismo. Porque a gente gosta das instituições de pedra, né? Que um dia o tempo derruba. Paulo fundou igrejas formidáveis cristãs primitivas. Nenhuma hoje existe. Nenhuma. Nem a de Jerusalém, a Casa do Caminho, nem a igreja de Antioquia, que era a menina dos olhos dele, nem a igreja de Éfeso, de João e Maria Santíssima. Nenhuma. A produção. Ou aquela congregação como existia na época. Mas onde Paulo está, ele leva consigo aquilo que ele é. Onde ele estiver. Ou seja, na obra que ele fazia exteriormente, ele fazia uma obra muito mais importante, que era o trabalho interior. Ele ia construindo. Divaldo Franco, quando desencarnar, vai levar uma mansão do caminho dentro dele. Porque a mansão do caminho material vai ficar aí, com seus desafios, e toda instituição, uma hora, pode acabar. Mas a instituição que ele vai levar por dentro é o resultado daquilo que ele extraiu da obra enquanto ele fazia por fora. É essa a qualidade do trabalho. Por isso que paciência não é apenas uma tolerância para o próximo. É um exercício para ficar com a gente. E vai fazer bem para a gente. Tolerância não é apenas direcionada ao outro, para ter condescendência. É uma virtude e um sentimento que faz bem à nossa saúde, para que a gente tenha tolerância com a gente. E assim outras. Do contrário, veja as pessoas que são muito inflexíveis, e acabam adoecendo. Porque essa inflexibilidade volta para si mesmas. Eu vejo muita pessoa assim, dura, etc., e caindo em depressão. Então, o desafio é justamente esse. O desafio é produzir o vinho divino, que é depois do processo de uva, colheita, esmagamento do vinho e produção do líquido. Então, é mais ou menos essas nossas considerações. Só o símbolo que eu acho mais interessante do Evangelho é o símbolo de Marta e Maria. Porque Marta era aquela criatura que ficou na cozinha, etc. E Jesus elogiou a aparente falta de movimento de Maria do lado dele, conversando com ele, e chamou a atenção de Marta, porque Marta estava operosa e no trabalho braçal na cozinha, porque Marta estava censurando Maria, as duas irmãs de Lázaro, né? E Jesus disse, Marta, Marta, por que estás assim? Maria escolheu a melhor parte era ele. Porque a cozinha ia ter no dia seguinte, mas ele não. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Mas o símbolo dessas duas experiências é a seguinte, o mais importante é que você constrói por dentro. Maria é o símbolo da interiorização. Mas Marta não é desconsiderada. Dom Helder Câmara tem uma declaração que ele diz isso, né? Ele diz que o cristão legítimo deve ter os braços de Marta e o coração de Maria. A integração com o exercício, o serviço no bem para ser útil ao próximo, mas o amor e os sentimentos que se coloca no bem que se faz. Então é mais ou menos isso. Muito obrigado. Vamos para a